A paz do Senhor, irmãos, com grande satisfação, estou aqui de novo para compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, uma pequena parcela daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero ler aqui no Salmo de número 91 e eu vou ler junto com os irmãos aqui do verso 1 até o verso 7. A palavra do Senhor diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Os versos que nós lemos aqui, desse salmo, provavelmente de Moisés, ele nos traz uma promessa. Ele nos fala de um período muito semelhante ao período que nós estamos vivendo hoje. Porque nós estamos em uma época de incertezas, uma época de dificuldade. Mas a promessa do Senhor, ela diz respeito àquele que habita, porque ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E quando ele fala de habitar, irmãos, nós temos que fazer a pergunta, o que é habitar? Habitar é ocupar um lugar. Habitar é povoar um determinado lugar. E o verso de número 1, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Então, quando ele fala em habitar, ele está falando em estar presente, estar na presença do Senhor. Então, a palavra ela diz que nós devemos estar na presença do Senhor, habitar na presença do Senhor. Não é porque os tempos são difíceis que nós não habitamos na presença de Deus. E quando ele fala de habitar, ele diz, aquele que habita, esse descansará. O que é descansar? Descansar, irmãos, é livrar-se dessa atividade pesada do cotidiano. É livrar-se dos pesos que estão postos sobre nós. Então ele diz, aquele que habita, esse descansa. Esse alcança tranquilidade. Porque descansar também é estar tranquilo. Descansar é livrar-se das preocupações. Quando nós pensamos nisso, é impossível você pensar nisso sem você observar as Escrituras e o que as Escrituras dizem a respeito disso. Por exemplo, quando nós lemos lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versos 6 a 10, ele vai dizer assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver desparecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então perceba que a palavra do Senhor, Ele já nos diz que nós devemos nos humilhar debaixo da mão do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós temos que aprender então a lançar aos pés do Senhor as nossas questões. É saber que nós teremos tribulações, que nós teremos lutas, que nós teremos angústias, que haverá problemas na nossa vida, mas que, porém, depois de todas essas aflições, Deus estará lá para dar-nos a retribuição pelo nosso trabalho. Há muito trabalho, há muita coisa a ser feita, mas nós devemos lançar diante do Senhor as nossas expectativas. Também nos lembra que Lucas capítulo 12, o verso 22 até o 26, onde Jesus chama a atenção para as preocupações cotidianas. Porque ele diz, e disse aos discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo, nem sobre as vestimentas, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes.
Considerai os corvos que nem semeiam, não cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então perceba o que Jesus ele está dizendo, que as nossas ansiedades, nenhuma das nossas preocupações ou da nossa ansiedade, ela é capaz de resolver os nossos problemas. Então nós temos que aprender, como disse Pedro e como disse Jesus, lançar sobre Deus as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos problemas, para que Deus resolva ao seu tempo. Né? Qual é a razão desse descanso? Por que nós podemos descansar no Senhor? O salmista, ele vai responder isso no verso 2, quando diz, Ele é o meu Deus. Então, a pergunta que eu preciso fazer, você pode confiar em Deus? Será que Deus já tem dado prova de que você pode confiar nele? Eu lembro dos jovens ali, do capítulo 3 de Daniel, que quando chegam diante do rei, eles dizem, olha, o Deus a quem nós servimos continuamente, esse é o que pode nos livrar. E se não, da mesma forma nós não serviremos. Perceba, irmãos, que eles não tinham medo da morte, eles não temiam a morte. Eles não temiam o que viria sobre eles. Da mesma maneira, nós, os servos do Senhor, nesses dias, não podemos temer, nós não podemos viver com medo, nós não podemos o tempo todo estar pensando o que virá, o que vai acontecer. Pelo contrário, nosso coração tem que ser livre, a nossa mente tem que ser livre, para que possamos crer que o Senhor é suficiente em nossas vidas. Ele deu prova de que nós podemos confiar nele. Ele sempre deu prova de que nós podemos confiar nele.